Mas não, olha, esse negócio de dizer que a cultura popular que a cultura é a cultura principal, a cultura a ser estudada, não tem a ver. O que nós temos é cultura, isso não existe questão de cultura popular, né? Mas isso é uma visão de pessoas que estavam mais ligadas à nobreza do período. Né? Apesar da mudança que estava acontecendo na sociedade, né? Ainda o pensamento novo, vamos dizer assim, ele não era hegemônico. Né? Então, quem questionava Éder e o Rin eram pessoas que tinham uma visão mais da nobreza do sistema anterior, vamos dizer assim. Acontece que Heather e Green vão dizer o seguinte: apesar da origem da cultura popular, apesar da origem ser popular, na verdade, com o desenrolar do tempo, na verdade, com a relação que essa cultura vai ter com os intelectuais, ela vai se tornar mais ortodoxa. Na verdade, o que está acontecendo aqui ele está dizendo o seguinte: aquela cultura que era produzida pelo povo camponês, artesão, quando você tem os intelectuais chegando, recolhendo, produzindo textos sobre essa cultura, ela vai se elitizando. Na verdade, o que ele está dizendo é aquela cultura que era popular, quando a elite vai pegando, ela vai se não se transformar, que é o seguinte, ela vai passar a ser uma cultura da elite e vai haver uma fissura, uma distância entre essas duas produções, a cultura produzida pelo popular e a cultura popular assumida pela elite. É muito interessante isso, né? E essa questão aconteceu na música, na poesia, também na literatura. Não só na literatura, na religião e etc. Né? E o que ele vai dizer é que quando os intelectuais vão para conhecer o modo de vida da população mais, vamos supor, camponesa, artesã, né, popular, do povo, que estava surgindo o conceito desse povo, né, eles vão se dar conta que a própria forma desse povo se expressar na religião é diferente. Né? E que esse povo, além de ter uma religião, eles eram católicos, mas eles eram católicos de forma diferente de ser católico da elite daquele período. Né? Eu acho que, na verdade, você não tem no texto, mas a gente pode dizer que no período medieval, a forma do plebeu, do camponês, expressar sua religiosidade era diferente da forma com que os nobres expressavam. O mundo são muito diferentes. Né? Mas você tem no meio do povo festas deles, que a gente vai chamar tudo de festas populares, esportes populares. E houve uma tentativa, muito interessante, quando você começa a descobrir essas formas diferentes de ver o mundo, você entende, você vê intelectuais sair do status nobre da sociedade, indo em contato com um status que ele não conhecia, né? Ele vai criar uma forma bastante interessante, que é criar uma forma de escrever uma história do povo segundo a ótica do povo.
ao invés de escrever uma história na ótica do governo, na ótica das elites. É bastante interessante a gente ver isso. Na verdade, a posteriori, você vai ter a nova história que vai ter, vamos ver a história pelos olhos dos dominados, dos derrotados, e não pela história dos opressores, dos oprimidos, dos vencedores, né? E quem teve muita importância nesse período, que vai ajudar nessa relação entre intelectuais vindo dos setores mais elitizados da sociedade com o povo, são os viajantes, né? E é interessante que são os viajantes no território europeu, né? E esses viajantes, eles vão na procura da cultura popular. Na verdade, o camarada vai fazer viagens e depois, no seu retorno, ele vai escrever sobre aquilo que ele viu. E aí as pessoas, os intelectuais, muitas vezes, colhem esses relatos e vão produzindo os seus escritos em cima disso. É interessante pensar, né? Porque futuramente isso vai acontecer no domínio, na colonização da África, na colonização da América, na colonização da Ásia, né? E é importante pensar sempre nos viajantes. Os viajantes, eles têm pesos muito grandes na história da humanidade, né? E é interessante que alguns desses intelectuais, eles se identificavam com o povo. Eles tinham uma empatia com a forma de vida e a visão de mundo que o povo construía, né? Então eles estavam meio que adorando, não adorando, desculpa, eles estavam assim inebriados, vamos dizer, com essas suas novas descobertas e se identificando, defendendo isso, né? E nessa forma, o que o Éder vai acabar afirmando? Que, na verdade, o que você tem nesse período final do século XVIII para o início do século XIX? Você tem uma cultura popular, uma cultura que vem do povo, e uma cultura erudita, que vem da elite. Se vocês pensarem, até hoje está assim, né? Você tem uma cultura popular e uma cultura de elite. O problema é que essa é uma forma acadêmica da gente falar, né? Porque a cultura é muito mais complexa, né? Você tem expressões da cultura popular que são assumidas pelo lado da elite da sociedade e expressões da cultura de elite que são assumidas pelos populares da sociedade. São poucas, porque o problema da cultura erudita tem muita questão econômica em jogo, né? Mas isso não quer dizer que a população não se aproxima dessas coisas. Nunca teve isso, né? Então, você tem essa troca. Mas, academicamente falando, você pode falar que existe uma cultura popular e uma cultura erudita. A cultura popular sendo uma cultura do povo e os intelectuais respeitando mais, e a cultura erudita sendo de uma elite e sendo desvalorizada por esses intelectuais que eles não estão de acordo com a forma de ver o mundo, de ver, né, que está se consolidando no início dessa modernidade. O Éder vai dizer que a explicação para esse fenômeno, para você entender esse fenômeno, não é muito simples, não, né? Porque existem alguns
filhos, alguns descendentes de camponeses e de artesãos que vão produzir também, que vão escrever, ou seja, eles não eram ignorantes de retiro, eles não eram analfabetos, tal. Eles vão propagar essa cultura, mas a maioria, segundo ele, apesar disso tudo, são feitos da elite, né? Porque a elite, na verdade, ela vai, esses intelectuais vão atrás da cultura popular, porque ela é uma cultura que eles desconhecem, é algo novo para eles, né? Isso, e o novo, ele atrai, ele meio que contagia, vamos dizer assim, né? O que era para esses intelectuais a cultura popular, né? Ela era simples, ela era própria do povo. Esse povo que produzia essa cultura, que eles achavam tão maravilhosa, era analfabeto, não tinha o domínio da escrita e da leitura que eles tinham. Então eles falam, poxa vida, mesmo sem ter o domínio da escrita, eles conseguem produzir música, poesia e história fascinantes para nós, né? E é instintivo, né? Irracional, no momento que você tem a racionalidade dominando,